Vamos lá. É uma planilha scale, uma semana pré-competitiva a um mês da competição. Eu fiz umas anotações aqui. Você pode ir comentando aí, se você tiver algum comentário. Vamos lá. A primeira pergunta que eu tinha escrito aqui para não esquecer é uma competição em trio. Ela vai participar, esse atleta participar de uma competição em trio ou não? Uma competição individual? É trio. Ok. São beleza. 3 atletas, é trio. Beleza, entendido. Deixa eu voltar aqui para a sua tela para conseguir. Então vamos lá. Baixa intensidade. Você fez o cálculozinho que a gente ensina, né? Uma maneira fácil de estipular limiar aeróbio. No mundo perfeito, a gente pediria para os atletas, para os alunos fazerem um teste de esforço e aí, através desse teste de esforço, associar a frequência com o limiar. Mas a gente sabe que isso não é possível. Mesmo atletas bons que eu treino não têm acesso a esses testes. Não é um teste, não é caríssimo, mas é um teste que custa dinheiro. Então, é uma alternativa que a gente encontra é exatamente essa aqui, utilizar 180 menos a idade. E aí você colocou, a cada 5 minutos eles param e fazem 20 hand release push-up. Beleza, vai dar um total de, eu fiz o cálculo aqui, acho que 160 push-ups e um trote em baixa intensidade pela manhã. Aí, alternância de intensidades aqui à tarde, treino em baixa intensidade, alternância de estímulos à tarde, um treino de força, e aí muscle snatch, 3 muscle snatches, 2 high hang power snatch, 3 muscle snatches com autorregulação, 1 high hang power snatch, depois 3 snatch pulls, 1 low hang squat snatch, 2 snatch pulls, 1 low hang squat snatch, 1 squat snatch e mais um squat snatch depois. Eu tinha até feito uma observação aqui sobre isso, Charles. A gente está muito próximo da competição. Você está há um mês na competição, são 4 semanas. Se a gente considerar que vão ser 2 semanas de tapering, eu gosto de colocar movimentos mais específicos, que podem realmente acontecer na competição. Por exemplo, um squat snatch. Você colocou só 2 squat snatches aqui. Eu até vi que na sexta-feira você colocou um volume maior de squat snatch. Depois a gente vai falar sobre isso aqui. Mas quando vai chegando próximo à competição, essa progressão é ok, eu gosto de fazer essa progressão, muscle snatch com high hang, isso cria um hábito de puxada, por exemplo, fazer o high hang, de só puxar, só fazer a última puxada quando o seu quadril estiver aberto, isso é ok, mas eu gosto de passar mais tempo no movimento principal, quando está próximo da competição, que no caso seria o squat snatch, beleza? Beleza. A mesma coisa para o clean and jerk. Você fez só 2 squat clean and jerks. Então, se a gente está muito próximo da competição e a gente quer afiar esses movimentos, a gente quer deixar esse movimento mais limpo possível, eu faria um pouco mais esse movimento. É interessante que até ouvindo um podcast do Matthew Fraser hoje, ele fala sobre isso, ele fala num nível alto de competição, muitas vezes o diferencial não é só a força, o diferencial é a técnica no levantamento olímpico. O que está me impedindo de levantar um pouquinho mais? O que está me impedindo de fazer um jerk um pouquinho mais pesado, um clean um pouquinho mais pesado? E muitas vezes é a técnica. Então, principalmente próximo da competição, eu gosto de fazer mais um movimento que realmente pode cair lá. No caso, squat, clean and jerk. E no caso, o snatch, o squat snatch. Beleza? Então, nada errado com essa preparação que você fez aqui. Nada de errado com essa preparação que você fez aqui de muscle snatch, high hang, snatch pull, low hang. Nada de errado com isso. Eu só passaria um pouquinho mais de tempo aqui. Botaria mais algumas repetições aqui. Em vez de 2 só, colocaria 4, 5. E a mesma coisa para os 4 clean and jerk. Beleza? Beleza. Tá, vamos lá. Gostei bastante dos acessórios. Gostei da combinação de front squat com pliometria. Os acessórios achei bem legais. Supino com a pegada fechada. Strict pull-up com a pegada supinada. Falo bastante sobre pegada supinada no curso. E ainda um estímulo para core aqui. Beleza? Então, só fiz um checkmark aqui, gostei. Na terça-feira, vamos lá para terça-feira. Deixa eu ver se está dando para ver aqui na terça-feira, está dando para ver, tá. Um treino pela manhã, um treino de ginástica com volume, para um atleta scale, um volume ok, são 12 rope climbs, são 60 pull-ups, então achei um volume ok.
e aí de tarde um treino em alta intensidade. Isso também tinha me chamado a atenção, por isso que a primeira pergunta que eu te fiz, Charles, foi se era um treino em trio. Por quê? Quando vai chegando próximo à competição, eu acho que eu falei isso algumas vezes durante o curso. Quando a gente vai chegando próximo à competição, você quer os treinos realmente parecidos com o que o atleta vai encontrar na competição. E aí eu pensei, pô, se é um atleta individual indo competir, já está na hora de tirar um pouco desses treinos intervalados. Você colocou um treino intervalado aqui, colocou um treino intervalado aqui, colocou outro treino intervalado aqui, e fazer treinos que ele vai encontrar na competição. Ele vai fazer um esforço de 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 minutos direto dentro de uma competição sem ser um treino intervalado. Eu faço treino intervalados até as vésperas da competição, mas nessa hora aqui a gente está mudando, a gente está colocando mais treinos como realmente ele vai encontrar na competição. Mas, no seu caso, é uma competição em trio. Então, em uma competição em trio, provavelmente você vai fazer um esforço e vai descansar. Vai fazer um esforço e vai descansar. Vai fazer um esforço e vai descansar. Porque é assim que funciona, na maioria das vezes, em várias, não diria que na maioria das vezes, mas em várias situações de competição por equipe, é assim que funciona. Faz um esforço, descansa. Faz um esforço, descansa. Mas mesmo assim, eu colocaria o odds para esse atleta fazer o odds tipo de 6, 7 minutos, que pode ser que ele tenha que fazer isso. A gente já vi várias competições que, olha, um atleta da sua equipe vai ter que fazer esse odd, o outro atleta vai ter que fazer aquele, o outro atleta vai ter que fazer aquele, vai separando e você tem que fazer um odd inteiro sozinho. Então eu colocaria o odds por odds inteiros mesmo, o odds sem ser odds intervalados. Beleza? Beleza. Faz sentido você fazer essa preparação para um atleta em trio, continuar colocando esses treinos intervalados, mas também eu colocaria mais o odds que vão replicar as situações que ele pode encontrar lá. Principalmente se você estiver falando com um atleta que for competir individualmente. Esse foi o comentário que eu fiz aqui. Tá? Na quinta-feira eu gostei. Não, estou pulando quarta-feira. Na quarta-feira, o que eu escrevi na quarta-feira? Gostei bastante da combinação, baixa intensidade. Depois um treino para cadeia posterior, deadlift e acessórios para cadeia posterior, Romanian deadlift, Bulgarian split squat, na verdade um acessório que pega tudo aí, pega quadríceps, pega bunda, pega um pouco de femoral também. Bended laying down like crow, ok, acessórios para cadeia posterior e um acessório de core aqui de novo para oblíquo, pensando no oblíquo aí também. Na quinta-feira, eu fiz algum comentário na quinta-feira, não, gostei do WOD e gostei dos dois WODs, período de alta intensidade de manhã, alta intensidade de tarde, uma combinação normal, um estímulo normal que você vai encontrar numa competição, fazer o WOD em alta intensidade de manhã, fazer o WOD em alta intensidade à tarde, você está replicando isso aqui. Você colocou corrida, ótimo, você tem que correr em alta intensidade próximo à competição, ainda mais se você acha que vai ter corrida na competição. Então você colocou aqui corrida em alta intensidade. Eu tinha até questionado isso aqui. Eu não tinha passado batido aqui, tinha visto corrida em baixa intensidade, mas não tinha prestado atenção nessa corrida aqui e tinha sido um questionamento que eu tinha feito. Próxima competição, você quer correr em alta intensidade, é claro, para replicar de novo, para replicar a situação que você vai encontrar lá na competição. Aí, na sexta-feira, de manhã, você fez um descanso, é uma coisa que eu tenho feito bastante com meus atletas, para enfatizar realmente esse treino de força, para minimizar ainda mais a interferência causada por treinos, por estímulos diferentes. Eu tenho dado sexta-feira de manhã de descanso para a maioria dos meus atletas, justamente para eles chegarem no período da tarde e estarem descansados na medida do possível, é claro. Foi uma semana inteira de estímulo, mas descansados na medida do possível para fazer os movimentos com mais carga ainda. É uma alternativa que eu gosto bastante, eu tenho feito isso bastante, beleza? Então, sexta-feira, ok. E aí, no sábado, um odd, eles fazendo o odd junto. Às vezes, você fazer uma planilha para competição em equipe, é difícil você combinar o horário de todo mundo. Sábado, imagino que seja o horário mais fácil para todos virem treinarem juntos, coisas sincronizadas, burpee sincronizado, deadlift, sincronizado. Então, esse é um momento realmente de trabalhar essa sintonia. Mas gostei bastante, gostei da alternância de intensidade. Achei interessante que você colocou uma planilha pré-competitiva, que a gente tem analisado basicamente período de base ou planilha de turma, período de base para atleta ou planilha de turma. Achei interessante que você colocou um período pré-competitivo para a gente realmente analisar e dissecar aqui e eu poder falar algumas coisas, como eu falei para você agora.
Mas gostei bastante. Tá bem do que a gente pensa, bem do que a gente ensina para vocês. Você quer fazer algum comentário, alguma pergunta, Charles? Alguma? Não, pô. Era só mesmo para saber como é que tava aí, para você analisar aí. Eu fiz essa planilha essa semana pro pessoal aqui do boxe aqui que vai treinar, que vai competir. Aí eu falei para eles que ia dar uma moral para eles, fazer uma planilha para eles chegarem bem na competição. A única coisa principal que eu mudaria é colocar um volume um pouco maior de snatch e de clean and jerk lá na... De snatch e clean and jerk, né? Deixa eu só confirmar aqui. Isso é snatch e clean and jerk. Snatch e clean and jerk na segunda-feira. Só coloca um volume um pouquinho maior. Não precisa mudar nada aqui na preparação, muscle snatch, high hang, low hang, nada. Aqui, ao invés de 2 squat snatch, bota 4, 5 squat snatch para eles afiarem realmente esse movimento aí. Beleza? Bernardo, deixa eu te perguntar. Claro. Aquele treino do Chris Shaw para aumentar a capacidade do atleta de aguentar o lactato e distribuir ele pela corrente sanguínea. Ele deu um exemplo da flexão do HSPU, de fazer o HSPU e depois fazer bem leve com PVC, o shoulder to overhead, para cima, com PVC. Como considera esse treino de alta intensidade ou encaixar em algum treino de força, por exemplo? Como que eu encaixaria esse treino nessa planilha aí? Se eu fosse colocar um treino aqui, eu colocaria nessa parte de ginástica que você fez, por exemplo, na terça-feira de manhã. Eu não consideraria um treino, eu não colocaria junto com um treino de força. Se eu fosse colocar aqui, eu colocaria na terça-feira. Mas na terça-feira já tem muita coisa. Eu preferia colocar num treino de baixa intensidade. Eu não gostaria de colocar aqui com força. Até conversei com a Lari sobre isso hoje. A gente está fazendo um trabalho para ela fazer... Ela já melhorou bastante, né? O wall ball, a gente está fazendo um trabalho ainda mais difícil. E ela fez uma mudança lá, ela colocou no horário de força. Falou, eu não consegui fazer pela manhã, eu tive que fazer antes do treino de força. Eu falei, não, jamais. Eu quero que o treino de força seja puramente treino de força. Então, se eu fosse colocar esse protocolo aí do Chris, eu colocaria ou na terça-feira aqui, colocaria aqui uma coisa aqui no final, de repente diminui um round aqui, para não ficar muito longo esse período. Posso até colocar um treino de alta intensidade aqui. Você já está fazendo... Posso até colocar aqui no final desse treino. Posso colocar aqui. Não veria problema nenhum em colocar aqui. Mas eu não colocaria ele com treino de força. Então, não consideraria ele como acessório de força. Então, eu acho que qualquer alternativa aqui, na verdade, estendendo mais a sua pergunta aí, qualquer alternativa, depois de um treino de baixa intensidade, não veria tanto problema. Junto com esse treino de ginástica, não veria tanto problema. Depois de um treino de alta intensidade, não veria tanto problema. Eu só não colocaria ele aqui. Não colocaria ele aqui na segunda-feira à tarde, no treino de força. Não colocaria ele aqui com deadlift. Não colocaria ele na sexta-feira, que você também está fazendo força. Então, qualquer um desses três. Mas se fosse escolher eu escolheria aqui, esse treino de ginástica aqui. Colocaria ele aqui. Beleza? Beleza. Valeu. Tá então, o que vai acontecer? Charles, só continuando aqui. O que vai acontecer se você fizer ele aqui? Você vai ter... Aqui, no caso, nem é um volume tão absurdo. São 90 wall balls. Tá? Não é um volume tão absurdo. Mas você quer fazer um treino de handstand push-up para um atleta scale, fazer handstand push-up depois de fazer 90 wall balls, pode ser desafiador. Então pode ser não, eu só dei... Não. Eu só dei o exemplo. No caso, eu iria fazer com wall ball, entendeu? O handstand push-up eu dei o exemplo que o Chris usou também. Entendi. Eu não ia colocar eles para fazer o handstand push-up. Tipo, eu ia colocar eles para fazer 5 rounds, 15 segundos de wall ball com a bola, sei lá, de 20 libras e depois o resto do minuto com a bola de 8 libras. 5 vezes